Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Estamos de volta agora. Eu vou trazer uma palavra de Deus. Eu gostaria muito que você anotasse. Eu tenho estudado sobre isso. E estou crescendo sobre tal assunto. Eu costumo dizer que na Bíblia, como pregador, eu sou um aluno que nunca vou me formar. Que eu nunca deixarei de estudar e nunca deixarei de aprender. Nesse sentido que eu falo isso. Concluir o estudo da Bíblia. Não tem possibilidade. Eu tenho aprendido com a palavra de Deus, tenho aprendido com vocês. Porque tem hora que entra e sai, toda hora eu tô falando o porquê que eu tô entrando e saindo. Eu digo sempre, antes de sair, eu vou salvar essa live e já volto. Quem ouviu eu falar isso aqui, diz amém. Quantas vezes eu disse aqui, vou salvar a live e já volto, para não ficar muito longa. Quem ouviu? Quem ouviu? Amém, amém. Meus queridos, eu preciso falar isso aqui. Como que o povo de Deus está precisando ser ensinado? Eu fico me perguntando se os meus seguidores, que não são todos, ou telespectadores que vêm aqui para assistir, eu fico pensando se esse povo não tem pastor. Ou se tem pastor, eu fico me perguntando o que esses pastores ensinam nas igrejas. Porque a irreverência é grande demais. A irreverência é grande demais. O pregador está pregando, o cara quer entrar e fazer textão de pregação. Piada. A palavra de Deus está sendo exposta. A palavra de Deus está sendo exposta e a pessoa está aqui nos comentários querendo ofender quem está falando. Está aqui nos comentários Bolsonaro, Lula e tal. Cara, toma vergonha na sua cara. Vira macho. Para de ser moleque. Acho que você consegue ser feliz sem ser palhaço. Então você entra na live, presta atenção. Porque é só você observar o tom da voz de quem está falando. É só você observar o assunto que está sendo falado. É você se cala e escuta. Escuta. É muito feio. É muito antiético. Outra coisa. O cara tá pregando, aí você vem aqui e diz... Isso, o texto diz, a Bíblia também diz. Queridão, não é para você pregar. Vai lá no seu Instagram e prega. Enquanto a pessoa tá pregando, diga somente assim, amém. Coloca a mãozinha. Olha aí a Bruna Leia. Voltando ao assunto de macho e fêmea. Que eu já postei tem umas 2 semanas. Aí a irmã vem aqui, voltando ao assunto de macho e fêmea. Ninguém aqui falou de assunto de macho e fêmea. E se sua versão não tiver macho e fêmea, ela está errada. Procure uma versão correta. Bom, minha irmã, eu tô falando sobre isso e a pessoa já entra, cara, para falar. Esse é o mal da nossa nação. Eu não tenho medo de perder seguidor por causa da verdade, não, gente. Aprende, irmãos, a ouvir. Nós precisamos aprender a ouvir. Precisamos vigiar. Quem disse, o que está dizendo, quando disse, por que disse. Dá para me compreender, meus irmãos? Dá para me compreender? Você tá me ouvindo o que eu estava falando aí, pastor Diego? Não, sim. Eu não... Gente, não fala para mim assim, liga não, pastor. Esse liga não, eu sei que você tá preocupado, né? Fica triste não, pastor. Não é tristeza, é raiva. É raiva. Eu fico chateado. Porque não são crianças. Ao outro, pastor, me responda.
Cara, eu respondo se eu quiser, meu irmão. Rapaz, escuta a live. Gente do céu. Pastor Diego do céu. O outro pastor, quando eu abri a live, ele disse assim, o pastor Diego bloqueou meu comentário, vai bloquear aqui também? Eu falei, amigão, se você falar bobagem, eu não vou bloquear seu comentário, eu vou bloquear você. Respeita o assunto, respeita a live. É a mesma coisa, tem 700 irmãos aqui, ó. Tem um pastor adventista no YouTube, pesquisa. Pastor adventista ensina reverência. Cara, que aula! Ninguém toma mais água, ninguém passa mais aqui na frente. Início de culto vai ser por aquela porta. Gente, Deus matou usar por irreverência. É brincadeira eu ter que bloquear os comentários por causa das irreverências? Que geração a gente tá? É eu falar assim, ó, o outro, pastor Diego canta. Pastor Diego, interessante. Na minha expressão facial, a gente tá brincando ou a gente tá conversando? Na minha expressão facial, a gente tá sério. Aí o cara. O assunto é sério. Não é? Aí o cara entra fazendo. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Aí, pastor Diego, é como a gente olhar para a igreja e falar assim, irmãos, calem a boca. Porque é uma igreja que não consegue prestar atenção na palavra. Então, eu estava ouvindo o Ricardo pregar, Diego, eu sei que você riu, Diego, porque a situação é engraçada. Então, eu estava aqui na porta e eu saía toda hora dizendo assim, o povo é muito mal educado. O povo é muito mal educado. Irmão, o Mateus pregando. Aí o cara comentando assim, por que arminiano só fala de livre-arbítrio? Cara, você não conhece pregador bíblico arminiano. Você é um bobão. O Ricardo pregando. O cara quis falar mal de mim e do Diego. Irmãos, escutemos e vamos crescer. Isso é culto racional. Um dia a gente vai ter, a igreja que oferta como a universal, que ora como a Deus é amor, que tem reverência como os católicos, que crê na manifestação dos dons como a Assembleia. Só depois que morrer, irmão. Fala de Jesus vai falar de Jesus que é melhor, pastor. O cara botou ali pra mim, vá falar de Jesus que é melhor. Eu tô no meu Instagram, vá falar de Jesus que é melhor, pastor. Aí eu tenho que bloquear comentários, cara. É uma geração que... Eu não sei onde eu vou. Pastor, o irmão que eu bloqueei o comentário foi, acho que, o único na vigília. Ele deu em cima de uma irmã ao vivo. A irmã pediu para ele parar várias vezes, pediu respeito. Eu falei, irmão, você tá no lugar errado. E é crente, e é pregador, tá? Não, é safado. É vagabundo. É louco. Peguei e bloqueei. É louco. Não é pregador não, meu amigo. Não é pregador. Pastor, deixa eu dar um dado aqui rapidão, o senhor me permite? Por favor, somos nós. Eu vi muita gente falando que esse movimento no Brasil da igreja estar orando, ministérios se ajuntando em oração, o presidente da nação, nunca houve na história do Brasil, nunca houve um presidente que conclamou a igreja para orar. Isso não existe. Então, diante disso, o pastor Marco Feliciano postou algo fantástico agorinha no Instagram. Ele ajuntou Bélgica, Itália, Espanha, Portugal e Suíça e França. Todos esses países, somando 204 milhões de pessoas. Olha só, eu acredito no poder da oração, eu acredito no poder do arrependimento da igreja. Ele ajuntou essas nações, pastor, e teve 204 milhões com 101 mortes por causa da pandemia. Certo? 101 mortes. No Brasil, com 209 milhões, no mesmo período, 35 mil. Uma nação, o Brasil, e ajuntando as 6, ainda assim o Brasil ficou muito abaixo das mortes.
eu acredito que Deus tem ouvido o clamor da nação brasileira. Eu acredito. Por isso que nós não estamos em 100 mil mortes, se ajuntando todas essas nações, nós só estamos com 35. Você sabe quem Eu duvida? acredito que Deus está te dando misericórdia, pastor. Você sabe quem duvida disso? É crente que não ora. Amigão, experiência limitada, compreensão limitada. O cara nunca teve experiência. O que eu tenho que falar num cara desse? Bobão. Bobão. Não tem experiência. Não sabe o que é orar na madrugada. Não sabe o que é jejum. Nunca leu a história da igreja. John Wesley convocando a nação para um jejum. Olha aí. Porque a França estava ameaçando invadir. E quando todo mundo jejuou, a França desistiu de invadir. Olha que glória. Todo mundo agradeceu. A Deus. Então, eu vi teólogo pentecostal criticar o convite dos pastores para que a igreja fizesse um jejum. Não é passar fome. É que toda a igreja sabe, todo crente que lê Bíblia sabe, jejum é oração, jejum é intimidade, jejum, biblicamente falando, é humildade, é quebrantamento. A igreja, será que o pastor vai ter que explicar? Irmãos, um jejum em prol da nossa nação é o quê? Você passar momentos de intercessão e adoração, intercedendo pelo seu país. É só isso. Oração é adoração, intercessão é adoração, jejum é adoração. Aí o cara que se diz teólogo pentecostal vai criticar. Aí os crentes que só gostam de comer, que não sabem jejuar, que não sabem o que é orar, que não sabem o que é pagar preço, concordam com esse tipo de gente. Mas a mudança é perceptível. A mudança é perceptível. Amigão, eu quero falar de um assunto que, como Billy Graham, eu estou. Sentimento. Claro que o nosso ministério não se compara. Mas o sentimento que eu tenho, eu comparo com o Billy Graham. Salmo 91:11, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos, aos seus anjos. Eu quero falar de angelologia, sobre angelologia. E qual é o sentimento que, semelhante a Armínio, eu também tenho? Perdão. Semelhante a Billy Graham, eu também tenho. O sentimento que eu tenho é que quando Billy Graham fez o livro Anjos, Agentes Secretos de Deus. Anjos, Agentes Secretos de Deus. Ele se assustou quando foi pesquisar a quantidade de material que tinha sobre anjos. E ele tentou lembrar de uma última pregação sobre anjos que ele tinha escutado. E ele não conseguiu lembrar. Diego, quanto tempo tem que você ouviu uma mensagem bíblica sobre anjos? Sobre os anjos? Não me lembro. A última que eu ouvi foi do Marco Feliciano. Alguém lembra o tema? Foi até nos Gideões. Anjos, adoradores no céu, guardiões na terra. Alguma coisa assim. Uma linda mensagem. Como a sua página tem o título de Armínio, eu quero aqui lembrar de algumas definições. Fala para avisar lá, por favor. Um momentinho. Eu quero lembrar algumas definições de Armínio e eu gostaria que você pegasse papel e caneta. Claro. Podemos começar? Amém.
Ok. Definições de Armínio sobre anjos. Ele disse assim, os anjos, presta bem atenção, gente. A linguagem dele é uma linguagem do seu tempo. Ele é um erudito. Então, a gente vai tentar aqui explicar algumas coisas para vocês. É óbvio que perito em Armínio é o Armínio Sincero aí, o pastor Diego. Não. Irmãos, não preguem comigo. Deixa eu pregar, irmãos. Eu vou tirar o comentário que já tem gente que não pregar comigo aí, pastor Diego. É incrível, cara. Revelando revelando as Antes de eu pregações. falar, o cara já tá lá definindo um monte de coisa. Meu pai do céu, já preguei igreja assim, que eu tô pregando aqui. Antes de eu concluir, o pastor já falou aqui para toda igreja ouvir. Definições de Armínio. Anjos são substâncias meramente espirituais, criados à imagem de Deus, não apenas para que pudessem reconhecer, amar e adorar o seu Criador, vivendo num estado de felicidade com ele, mas também para que pudessem realizar certos deveres a respeito do restante das criaturas, conforme as instruções divinas. Aplicando, Armínio está dizendo que os anjos foram também criados à imagem de Deus. Daqui a pouco ele explica isso e eu vou aplicar. São substâncias meramente espirituais. Essa expressão também será explicada. Ele está dizendo que eles não vivem apenas reconhecendo, amando e adorando, vivendo no estado de felicidade com o seu Criador. Mas eles vivem e existem para cumprir certos deveres, desde a sua criação. Deveres esse que diz respeito ao restante das criaturas. E na onisciência, eles foram projetados para servir tanto o Deus encarnado, Cristo, e a igreja que viria. Ou seja, criados para servir, conforme completa Armínio, as instruções divinas. Pegou? Ok. São chamados de substâncias espirituais, ele já está explicando por que ele disse isso. São chamados de substâncias espirituais contrário aos saduceus e outros que afirmam que anjos não são nada mais que incentivos de espíritos bons ou maus, ou anjos são apenas exercícios de poder que auxilia ou prejudica. Ele está dizendo que ele afirma que anjos são chamados de substância por ele. São chamados de substâncias espirituais, contrariando o que os saduceus achavam dos anjos. No entanto, Armínio completa, isso que eles afirmam está em total divergência com as escrituras, que demonstra de maneira mais que suficiente que anjos têm atos, ou seja, ações, obras, trabalhos. Anjos têm suas manifestações, suas aparições. Anjos têm seus próprios nomes. A exemplo disso, nós temos Gabriel, Miguel. Então, eles não são apenas força negativa ou positiva. Eles são seres de substâncias espirituais. Eles têm manifestação e a Bíblia mostra eles falando, eles agindo, eles trabalhando, eles sentindo. A afirmação de que os anjos são meramente espirituais é para separá-los dos homens, indicando a sua natureza, porque a essência do anjo, a natureza do anjo é espiritual. O homem já é alma, originalmente falando, alma que tem corpo e espírito. O anjo é espírito, ou seja, a afirmação de Armínio dizendo que os anjos são meramente espirituais é para separá-los da natureza do homem, embora a composição da matéria e forma não nos é detalhada nas escrituras, podemos afirmar, diz Armínio, que os anjos são substâncias compostas de existência, essência, poder, naturais e submissas à vontade de Deus. Ok.
Repito, pelo nome da página é Armínio Sincero, eu estou pegando aqui algumas definições de Armínio para os anjos. Ele ainda continua. Anjos são finitos, não são eternos, porque são criaturas. São avaliados por lugar, tempo e número. Olha que coisa linda. Como lugar, não que ocupem de forma corpórea, preenchendo o espaço proporcional à substância, mas eles existem em um lugar sem ocupar ou preencher o espaço, impedindo que outros ali também cheguem, passe ou fique ali. Já é um acréscimo meu. Ele continua. Uma vez que não podem estar em vários lugares ao mesmo tempo, eles não se movem sem o tempo. Aí eu concluo, eu acrescento, apesar de serem rápidos, conforme Ezequiel capítulo 1, os anjos no momento de adoração ali se moviam como relâmpagos. Mas Armínio está provando que eles são, sim, limitados pelo tempo. Rápidos por demais, mas limitados pelo tempo. São avaliados pelo número. Olha essa afirmação dele. Embora esse número não seja definido nas páginas do livro sagrado, a quantidade exata é desconhecida, mas é conhecida por Deus. Sabemos também que esse número é grande, não pode ser diminuído nem aumentado, uma vez que os anjos não são gerados entre si e não pode morrer. Aí, essa expressão dele, não são gerados entre si, a gente pode lembrar de Marcos 12, 25. Eu vou ler para os nossos irmãos que estão assistindo com a gente, para entenderem que anjos não podem se multiplicar, conforme Armínio está dizendo. Ele não registrou, mas eu tenho certeza que a base dele está aqui, que quando os santos ressuscitarem, não se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos no céu, que não se multiplicam, não têm órgãos sexuais. Armínio afirma que eles foram criados à imagem de Deus. Por quê? Porque conforme imagem de Deus. Porque são chamados na Bíblia de filhos de Deus. Na Bíblia, filhos de Deus pode se referir a uma ampla variedade de seres. Aqui já vai um acréscimo meu, mas esses versículos aqui Armínio pôs. Jó 1:6, Jó 2:1, anjos chamados de filhos de Deus. Jó 38, o próprio Deus chama os anjos de filhos de Deus. Jó 38, 7. Agora vamos acréscimos meus. No Salmo 29:1, está escrito assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus. São os anjos. Algumas versões dizem filhos dos poderosos. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. São os anjos convocados à adoração. Salmo 89:6. Quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem entre os filhos dos poderosos? Quem entre os anjos pode ser semelhante ao Senhor? Salmo 89:6. Aí vem o cabra que é perito em linguagem do Novo Testamento, a Carson. E como ele é perito na linguagem do Novo Testamento, nós temos as expressões filhos de Deus, com mais detalhes, no Novo Testamento. E com essa expressão filho de Deus, Carson afirmou, supõe-se que os anjos que não caíram refletem o caráter de Deus. Eu acho que aqui encaixa com a expressão arminiana de que anjos foram criados à imagem de Deus, porque são seres que refletem o caráter de Deus. Deus é espírito, vontade, sentimento, poder, se manifesta. Ok. A imagem semelhante à qual os anjos também foram criados consiste em parte daquelas coisas que pertencem, já é Armínio falando. A imagem semelhante à qual os anjos também foram criados consistem em parte daquelas coisas que pertencem às suas naturezas e, em parte, aquelas que são de natureza sobrenatural. A sua natureza diz respeito à sua essência espiritual e também à faculdade do entendimento, da vontade
e da ação poderosa. Ele está explicando o porquê da sua afirmação conforme a imagem de Deus. A natureza sobrenatural pertence à luz do conhecimento, compreensão, retidão, santidade. A imortalidade já é uma natureza sobrenatural. Deus determinou a imortalidade aos anjos, não a eternidade, a imortalidade para preservá-los. Armínio continua. Por que Deus os deu essa natureza imortal? Primeiro, para que ao redor do trono de Deus, como mensageiros para a glória divina, eles possam entoar e celebrar perpetuamente os louvores de Deus, para que possam também, com a máxima rapidez, executar, segundo a ordem de Deus, as funções de ministração que ele lhes atribui. Eu gostei dessa expressão dele, cara, quando ele diz assim, ó, Deus lhes deu essa natureza, essa capacidade sobrenatural e imortalidade, para quê? Primeiro, ao redor do trono, reconhecendo quem é o rei. Eles, como mensageiros divinos, mensageiros para a glória divina, possam entoar e celebrar perpetuamente os louvores a Deus. Rapaz, o que ele está dizendo é, anjos são mensageiros, mas cantam. O que tem de pastor, o que tem de pregador, que não sabe o que é louvar a Deus, não sabe o que é dar glória a Deus, não sabe o que é cantar um hino de gratidão ao Senhor, e não sabe o que é celebrar a Deus. E Armínio está dizendo que eles têm essa capacidade sobrenatural para que, como mensageiros da glória divina, possam cantar, entoar, celebrar perpetuamente. Outra expressão que ele usa maravilhosa. Celebrar perpetuamente os louvores de Deus. Cara, não é só louvores a Deus. É louvores de Deus. Sabe o que é isso que ele está afirmando? O que é algo que é de Deus? É algo inerente a ele, que nasceu nele, que veio dele, que fluiu dele. Ou seja, então, a capacidade de adoração vem de Deus, que é espírito, passa no anjo, que é espírito, e volta para Deus, que é espírito. Isso é adoração. Não é cantando para homem. Não é cantando de homem para homem. Não. A verdadeira adoração é aquela que vem de Deus, porque dele, fonte, por ele, processo, para ele, destino, são todas as coisas. Salmo 22, verso 25, o salmista diz, a inspiração do meu louvor vem do Senhor. Então, o verdadeiro louvor é aquele louvor que vem de Deus, passa pelo crente e volta para Deus. Como é que o verdadeiro louvor vem de Deus? Vem das Escrituras, passa pelo espírito do crente regenerado e volta para Deus em adoração. Então, essa expressão de Armínio é maravilhosa. Louvores de Deus, porque tem louvores humanos, mas tem louvor que é de Deus, veio de Deus, se originou em Deus. Aleluia. E assim, eles vão executar a função que Deus lhes atribui. Armínio continua dizendo, depois eu vou para as minhas aplicações. Deus prescreveu certa lei aos anjos, pela qual eles pudessem ordenar a sua vida segundo Deus e não segundo a si mesmos. E para que, observando tal lei, pudessem ser abençoados e transgredindo tal lei, ou não transgredindo, e transgredindo tal lei, pudessem ser eternamente infelizes sem nenhuma esperança de perdão. Deus os criou e determinou a lei. Cumprindo a minha lei, felicidade eterna. Quebrando a minha lei, olha o juízo de Deus sobre os anjos. Quebrando essa lei, meu querido, sem nenhuma esperança, eternamente infelizes, é o que ele conclui. Olha como ele ainda diz, pois foi boa a vontade de Deus, que com relação aos anjos, segundo a sua justiça, ele não exibisse toda a sua bondade, conduzindo-os à salvação. Houve um teste, não só para Adão, houve um teste também para o anjo.
para os anjos. Assim como houve teste para os anjos, lei falada, houve teste também para Adão, lei falada. Entretanto, diz Arminio, não decidimos se um único ato de obediência era suficiente para ter a bem-aventurança eterna, assim como um único ato de desobediência mereceria a destruição eterna. Arminio está dizendo que ele não tem certeza se os anjos precisavam de apenas uma chance para ter tanto a eleição quanto a destruição. Porém, a Bíblia nos deixa claro que na queda da terça parte, os que se juntaram a Satanás não escolheram Deus. E os que não se juntaram a Satanás escolheram Deus. Mas toda escolha, ela vem de muitos pensamentos e de muitos projetos, de muitas falas, de muitas coisas que a gente vem guardando. Ele diz assim, os anjos bons são assim denominados porque, permanecendo firmes na verdade, guardaram o seu principado. Que legal. Já os outros são chamados maus, porque não permaneceram na verdade e deixaram a sua própria habitação. Ele se refere a Judas, capítulo único. Todavia, os anjos chamados bons não são apenas assim chamados segundo um hábito disseminado, mas igualmente segundo o ato que realizavam, segundo a confirmação da sua bondade habitual, cuja causa atribuímos ao aumento da graça e ao seu santo propósito, que concebiam em parte, olha só, concebiam um santo propósito como, primeiro, contemplando a punição que era infringida aos anjos apóstatas, e, em parte, pela percepção da graça ampliada. Rapaz, ele está mostrando que anjo tem inteligência, cara. Olha o que ele está dizendo. Que os anjos vão se mantendo, olha aqui para mim, vão se mantendo bons, vão se mantendo preservados da pecaminosidade, vendo o juízo de Deus sobre os anjos apóstatas. Ou seja, são anjos que aprendem observando, como até hoje, eles observam a igreja. Paulo diz isso aos Coríntios e aos Efésios. Então, anjos são observadores, observando a punição que Deus decretou aos anjos apóstatas. Eles aumentam sua alegria e seu temor a Deus. E eles também observam a graça ampliada. Ou seja, eles não se sentem merecedores. Eles eleitos ali, porque tem os anjos caídos e os anjos santos, os eleitos, os filhos de Deus, eles observam que mesmo estando ali por terem escolhido Deus, eles dizem, é graça, é favor. Irmão, até nos anjos Armínio reconhece isso. Imagine nos homens. E os camaradas ficam aí falando coisas que Armínio nunca falou. Então, os anjos observam e aumentam seu amor a Deus, dizendo, é graça. Somos eleitos aqui pela graça. Ele nos capacitou a isso. Ou seja, olha que legal, ele diz assim, se nos for perguntado se eles fizeram isso pela bem-aventurança perfeita, ou que nada lhes poderia ser acrescentado, ele deixa em aberto um debate. Ele diz assim, há opiniões diversas, a minha verdade não é a única. Que cara humilde. O cara está dizendo, isso aqui eu deixo aberto para discussões. Irmão, você precisa estudar esse camarada, até para você aprender a ser mais humilde em suas escritas. Eu digo aqui, né? Você não digo, nós precisamos estudar. Eu estou generalizando. Ainda sobre os anjos maus, Armínio diz, eles são chamados maus por uma impiedade real, iniquidade habitual, e pela pertinaz obstinação em tal iniquidade. Consequentemente, eles têm prazer em fazer o que suponham que possa levar à vergonha de Deus e à destruição de seu próximo. No entanto, essa obstinação normal parece, olha aqui a fidelidade do cara,
parece se originar, em parte, de uma intuição da ira de Deus e de uma má consciência que se origina dela, e em parte da sua própria iniquidade. Deixa eu explicar. Ele está dizendo, os demônios são sempre maus, nojentos, caídos e inimigos. Primeiro, porque a ira de Deus os estabeleceu assim, tornando-os malignos. E quando eles pensam sobre a ira de Deus contra eles, eles se tornam mais malignos ainda. Ok? É isso que ele está afirmando aqui. E também, eles sempre continuam vivendo na prática da malignidade. Ok. Sobre Deus ser servido pelos anjos bons, e aqui Armínio está encerrando e eu também, vou liberar o comentário para ver quem está pegando, quem está conseguindo entender, que Armínio tem uma linguagem muito fera. Sobre Deus ser servido pelos anjos bons, Armínio afirmou. Olha a afirmação dele. Quando é a vontade de Deus empregar o auxílio dos anjos bons, pode-se dizer que ele emprega, não, eu não vou ler isso não, só se tu falar ler que eu leio. Eu não vou ler isso não, só se tu mandar ler que eu leio. Leia, benção. Leia Só. que eu estou acompanhando aqui. Pois é. Sobre Deus ser servido pelos anjos bons, olha o que ele afirmou. Quando é a vontade de Deus empregar o auxílio dos anjos bons, pode-se dizer que ele emprega, ele se vale, não apenas daqueles poderes e faculdades que lhes concedeu, mas, igualmente, aqueles que são aumentados por ele. Diego, quando você dá esse sorriso, coloca a mão na cara embaixo da cabeça, você tá fazendo assim, rapaz. Olha onde esse cara vai. E eu vou provar na Bíblia o que ele tá falando. Você tá com o livro aberto aí, mas ele não pôs Bíblia. Não tem um texto bíblico aí, Diego. Não tem. Para quem quiser a fonte do que o pastor está ensinando, está aqui nas obras de Armínio, volume 2, na página 57 adiante. Tem que prestar bem atenção, porque a linguagem dele é muito profunda, mas dá para a gente ir assimilando. Eu vou ler de novo. Ramon, eu vou te bloquear, Ramon. Ó, sobre Deus ser servido pelos anjos bons, Armínio afirmou. Vou repetir. Quando é a vontade de Deus empregar o auxílio dos anjos bons, pode-se dizer que ele emprega não apenas aqueles poderes e faculdades que já lhes concedeu, mas igualmente aqueles que são aumentados por ele. Posso explicar? Posso aplicar? Ele está dizendo... Ele aí com E maiúsculo, né? Ele aqui é o Senhor. O que Armínio está dizendo é, quando ele chama um anjo ou ordena um anjo a fazer algo na terra, ele não chama esse anjo porque tem tal poder. Ele chama esse anjo, dá a ordem e diz, eu aumento o seu poder. Eu te dou poder para fazer o que eu quero. Eu só sou o mensageiro. Pois é como mensageiro que você vai fazer isso que eu estou te mandando, mas eu te criei com essa capacidade e mais, te dou mais poder agora para fazer isso que eu estou te mandando fazer. Então, primeiro, pega essa. Deus nunca te dará uma ordem sem te capacitar para obedecê-la. Eles não pegaram, Diego. Olha o que ele está dizendo. Quando Deus emprega o auxílio dos anjos bons, pode-se dizer que ele não usa só o poder que o anjo já tem. Ele acrescenta o poder desse anjo. Eu pergunto para o Diego, ele mudou? Deus mudou? Jamais. Ele ama os anjos mais do que nós? Então, se ele fez com o anjo, por que não faz com a gente? Aleluia. Se Deus lhe deu uma ordem, ele te capacita. 1 Tessalonicenses 4 está nos dando ordem para vencermos a imoralidade sexual. Sabendo que muita gente diz assim, eu acho que não consigo,
Aí Paulo escreveu: quem rejeita essa palavra, rejeita o próprio Deus que nos deu o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Aquele que nos dá poder para vencer. Então, o que ele está dizendo? Ele dá ao anjo, ou aos anjos, a capacidade certa. Olha Hebreus 1:7. Agora eu vou para a Bíblia. Olha Hebreus 1:7. Quanto aos anjos está escrito. Diego, você vai me ajudar. Eu pedi para você repetir, você repete. Está escrito, Hebreus 1:7. Quem nega a divindade de Cristo não suporta Hebreus 1. Hebreus 1:7. Aquele que aos seus anjos, agora, faz ministros, faz ventos, e aos seus ministros faz labaredas de fogo. Eu vou repetir o versículo para você me ajudar. Olha só. Aquele que aos anjos faz vento. Aos anjos faz o quê, Diego? Vento. Ok. Olha só. Se ele quiser que o anjo trabalhe como vento, ele vai pegar o anjo e dizer: você vai lá e eu vou te transformar vento. É isso que a menina está dizendo, cara. Olha aí no versículo 7. E aos seus ministros, labaredas de fogo. Aos seus ministros, ele faz o quê? Labaredas de fogo. Cara, ele pode pegar o mesmo anjo e dizer: você vai como vento e você vai como fogo. Diz que não. É negar. Então isso aí não é invenção de pentecostal louco. Armínio fala e a Bíblia confirma. Maravilha. Agora, olha onde o cara vai parar. Apesar disso, pensamos que seria contraditório a verdade, ou seja, é contra a verdade, dizermos que Deus dota, capacita demônios, cujos serviços ele, em determinadas ocasiões, utiliza de maior conhecimento e poder do que eles têm pela criação e pela sua própria experiência. Nos anjos, Deus lhes dá, lhes dota e faz, nos anjos eleitos, nos anjos santos, nos anjos que não escolheram a rebelião, ele os capacita. Agora, demônios, o Senhor apenas se vale da malignidade deles, mas Deus nunca os inspira com malignidade, porque Deus é amor. Maravilha. Ele sendo amor, ele sendo bom, ele nunca vai ter essa vontade de dotar demônio para fazer o que ele pode fazer com anjos eleitos e com a igreja. Ele diz que seria contraditório à verdade Deus assim fazer. Armínio ainda diz que, apesar das ordens, isso aqui, Diego, me fez assim. Eu vou parar por aqui. Eu vou deixar isso aqui de lado, porque se eu falar isso aqui, cara, mas eu disse, irmão, peraí, não é perfeito, mas é Armínio. Eu vou ler de novo. Eu vou ler de novo. Aí eu li de novo. Armínio diz que, apesar das ordens estabelecidas por Deus para definir a classe dos anjos, aí ele lembra que o próprio diabo tem os seus anjos. Ele diz assim: apesar das ordens estabelecidas por Deus para definir a classe dos anjos, ele pode enviá-los para serviços diversos. Falei, eu vou repetir. Peraí, a minha tá com problema. Aí eu vou ler de novo. Aí eu li. Apesar das ordens estabelecidas por Deus para definir a classe dos anjos, ele pode enviá-los para serviços diversos. Ou seja, olha só. Deixa eu tentar explicar, Diego. Olha para cá, senão o povo não olha para cá também. Esse anjo protege a glória. Querubim. Esse anjo protege a santidade. Querubim. Esse anjo protege o trono e a glória. Serafim. Esse aqui é o príncipe da nação de Israel. Miguel. Esse aqui só traz mensagem. Mensageiro. Gabriel. É um exemplo. Então, definimos. Mensageiro, protetor, guerreiro.
Mas olha o que ele disse. Olha o que ele disse. Irmãos, não preguem comigo, deixa só eu pregar. Meu Deus do céu. Vai lá no seu Instagram e prega, gente. Olha só. Armínio diz, apesar das ordens estabelecidas por Deus para definir a classe dos anjos, ele pode enviá-los para serviços diversos. Ele não está dizendo que anjo não tem classe, ordens. Ele reconhece isso. Ok. Mas ele está dizendo que apesar das classes e das ordens que Deus estabeleceu, Diego, Deus pode enviar qualquer um para serviços diversos. Aí eu lembrei. Peraí. Isaías 6. Os serafins protegem a glória de Deus, o trono de Deus, a santidade de Deus. O acesso deles é só a Deus. Cobre o rosto, só a face dele aparece. Cobre os pés, reverência. Asas, só ele servindo. Ao redor do trono eles voam. Negócio de serafim é com Deus. Mas quando o profeta clama, ai de mim, voou um desses anjos até a mim, com a brasa viva tirada do altar, tocou os meus lábios e disse... Então, meu irmão, olha só, a classe do anjo, a missão desse anjo é só ele trono, ele Deus. Mas por ordem de Deus, ele teve que ter acesso ao profeta. Eu falei, rapaz, a menina é doido, não. Miguel, Daniel 10, é o guardião da nação de Israel. Mas quando o diabo veio contender por um corpo, quem estava lá para repreender ele? Miguel. Ou seja, ele poderia dizer assim, eu sou protetor de uma nação, mas agora você vai repreender Satanás. Ou seja, é um cara que tem uma ordem, arque, vem de autoridade, de governo, título de liderança. Esse camarada que tem essa missão, essa função, esse título, mas se Deus quer ele aqui, contendendo, ou seja, contendendo no sentido de estar contra e dizendo a Satanás, o Senhor te repreenda, Miguel tem que obedecer. Ou seja, apesar da classe definida por Deus, Deus os envia para serviços diversos. O normal nas escrituras, Diego, é os anjos servindo ao povo da aliança. Abraão, Isaac, Jacó, Ismael, profetas e a nação de Israel. Israel, repete, Diego. Israel. Israel. Mas quando você chega em Atos 10, o anjo está falando com um gentio. O anjo está consolando um gentio, cara. Consolando, confortando, dizendo não temas, porém, se geralmente nas escrituras é só para o povo da aliança, Israel, que até Pedro não queria aceitar, esse anjo está aqui falando com um gentio. Irmão, olha que coisa maravilhosa. Não é um besta que falou isso, é Armínio. Essa página está de parabéns por honrar um camarada como esse. E, de novo, eu volto para Hebreus 1:7, completando o que Armínio disse, colocando Bíblia no que ele disse. Porque às vezes, meu amigo, eu li um comentário bom e do Mael fugiu. Ó, Hebreus 1:7. Ainda quanto aos seus anjos diz, aquele que aos seus anjos faz ventos e aos seus ministros labaredas de fogo. Ou seja, Hebreus 1:7 está dizendo que Deus administra os anjos para cada missão que ele quiser. Nenhum anjo... não vou falar isso não. Eu vou falar isso não. Vou falar isso não. Tá com medo, né? Tá com medo, Diego? Fala, eu escuto, pode falar que eu escuto. Cara, nenhum anjo diz assim, eu sou líder de louvor, eu não preciso evangelizar. Nenhum anjo diria assim, eu sou pastor, eu não preciso fazer essas coisas, eu sou pastor. O anjo não diria isso. O próprio Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus. Algumas versões dizem ele não se apegou a isso, mas humilhou a si mesmo.
É quando, às vezes, eu sou co-pastor aqui no campo. Aí a gente vai e ajuda um irmão a empurrar um carro. Ou então dá uma carona. Ou toca para a irmã cantar que o playback falhou. Aí os irmãos têm uma noção errada de serviço de reino. E diz assim, não, irmão, você é o pastor. Chama um diácono. Não, você é o pregador oficial. Deixa isso para outros. Nenhum anjo faria isso. Nenhuma função está acima da responsabilidade de nos assemelharmos a Cristo em humildade. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olha que Deus maravilhoso. Olha que mensagem Armínio deixou para nós. Apesar da ordem de Deus e da classe que ele deu aos anjos, querubim, serafim, arcanjo, todos, Deus pode, e ele deixa aberto, que merece uma discussão. Alguém pode discordar dele. Mas como discordar? Está na Bíblia. Judas 1, Atos 10, Hebreus 1, 7, Isaías 6. Aí agora, meu querido, a gente caminha para a conclusão com algo que Deus colocou no meu coração nessa tarde. E eu queria atenção. Jó 38, 2. A partir do 2. Rapaz, vai ficar pesado agora, hein? Mas, eu acho. Eu nunca preguei essa mensagem. Eu acho, mas pelo que estudei, Deus pergunta e ironiza Jó. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Tá falando demais, Jó. 3. Agora cinge os teus lombos como homem. Deus está dizendo, se vista como macho. Eu vou te perguntar. Não, eu não estudei nessa madrugada. Estudei à tarde mesmo, de ontem, né? Do dia que passou. O irmão pega umas bobagens. Meu Deus, não me estressa não, irmão. 4. Onde tu estavas quando eu fundava a terra? Olha agora. Faze-me saber se é que você tem inteligência. Olha onde Deus está colocando Jó. Quem pôs as medidas da terra? Se é que tu sabes. Quem estendeu sobre ela um cordel? Versículo 6. Sobre que estão fundadas as suas bases? Plural. Deus está falando da terra. Quem assentou a sua pedra de esquina? Presta atenção, meus irmãos. Agora, versículo 7. Quem assentou sua pedra de esquina enquanto as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. O Senhor está dizendo para Jó que antes da criação da terra, Jó 38, antes que o próprio Jó existisse, os anjos estavam lá cantando, rejubilando. Glória a Deus, aleluia. Agora, bora lá. Jó não está entendendo a prova e questiona. Os anjos também não estavam entendendo nada da criação. Mas estavam adorando. Irmão, como é que tu me explica? Haja. 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 Aí os anjos. Aleluia. Santo, santo, amado, maravilhoso, perfeito. Ou seja, Jó não entende e questiona. Anjos também não entendem.
mas adoram. Está no versículo 7. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Maravilha. Jó não viu quando Deus criou a terra. Os anjos viram. Isso quer dizer que os anjos têm um nível de compreensão espiritual superior ao dos homens. Porque eles são espírito. Imortais. Viram maravilhas globais e mundiais que o homem nunca viu. Posso aplicar? Eles têm esse nível de compreensão e o que eles fazem? Adoram. Ficam boquiabertos. Sabe o que eu aprendo com os anjos? É que eles não perdem o encanto. Aleluia! Eles têm tanta compreensão, eles têm tanto conhecimento, eles têm tanta experiência. Mas eles não perdem o encanto. Quer que eu prove que eles não perdem o encanto? Eles estão cantando na hora que o globo Terra está sendo criado. Mas eles também cantaram quando Deus se fez bebê. Enrolado em pequenos lenços, restos de tecido. E eles cantam. Glórias. A gente não pode deixar a teologia matar o nosso encanto pela simplicidade. Maravilha. Eles veem o Senhor salvando há tanto tempo, mas a Bíblia diz que quando aleluia, quando um pecador se arrepende, eles rejubilam. Eles não perderam a alegria. Eles não perderam o encanto. É tanto teólogo seco. É tanto teólogo chato. É tanto pastor com cara de delegado. Vai ver se Jesus está na esquina, varão. O cara não ri. O cara não se alegra. O cara não dá um grito. O cara não fala um ru. O cara não levanta a mão. O cara é um robô na igreja. É por isso que Paulo diz que a ciência ensoberbece. É verdade. Eu não creio nessa teologia seca. Aleluia. Nessa teologia de organização sem vida, de organismo. Meu Deus, um povo seco, sem vida. Os camaradas que não conseguem se prostrar quando lê um texto. Os camaradas que não conseguem chorar quando pregam uma mensagem. Os camaradas que não conseguem sentir Deus no canto de uma criança. Os camaradas que só sabem julgar, criticar. E, meu Deus do céu, eu não creio nessa teologia mental. A verdadeira teologia, ela desce da mente, da compreensão para o coração para ser amado. Depois desce para o joelho para nos fazer orar. E depois vai para as nossas mãos para nos fazer trabalhar. Teólogo preguiçoso é filho do Satanás. Teólogo que não sabe adorar está envergonhando a teologia. Teólogo que não sente na alma o Deus que prega. O cara prega uma verdade como se fosse uma mentira. Então os anjos têm esse nível de compreensão, têm esse nível de experiência e adoram. Por que os pentecostais adoram? Por que os pentecostais rejubilam? E não precisa ser pentecostal. Por que o salvo em Cristo Jesus e cheio do Espírito, ele rejubila? Porque ele tem experiência com Deus. Então todo que é frio, seco, vazio, oco, é porque nunca teve experiência com Deus. Maravilha. Então, olha o que eu estou dizendo. Acompanhe meu raciocínio, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, por favor, por gentileza. Os anjos que têm todo esse nível de compreensão, eles não perdem a beleza do encanto. Você já chorou lendo Bíblia? Tem quanto tempo que você não chora lendo Bíblia? Tem quanto tempo que você não corre dentro de sua casa? Olha esse texto, que forte que eu entendi. Hoje, pastor Diego, eu li esse texto para minha esposa. A Luana tá aí? Bom, corre aqui. Pensei que ela estava longe, ela chega e assustou. Amor, corre aqui. Olha só. O que está faltando? Amigo, eu tenho 30 anos de idade, eu aprendi a ler com a Bíblia. Eu estudo Bíblia há 25 anos. Eu estudo Bíblia 3 a 4 horas por dia.
Bíblia e livros sobre a Bíblia, teologias e vários tipos de livro. Que Deus me guarde de perder o encanto. Você estava lá no Luiz tirando foto. Vem cá, meu amor, você é linda. A gente estava lá no Luiz tirando foto hoje à tarde. Eu não li essa aula para você? Com certeza. E o que eu fiz depois que eu li a aula? Deu muito glória e saiu correndo na casa. Mas, rapaz, eu falei, meu Deus, isso é muito forte. Porque, obrigado. Senão ela canta aqui. Amor, depois vai cantar no final. Então, irmão, você não pode perder o encanto pelas escrituras. Oi? Maravilha. Uma cama, tem colchão pra todo mundo. Dá tchau. Boa tarde. Então, vai embora não, pode dormir aí, na sala, longe de mim, coronavírus. Ó, irmãos, você precisa aprender com os anjos. Eu preciso aprender com os anjos. Bora lá. Quem tá pegando a palavra diz amém. Amém, glória a Deus. Os anjos estão cantando do versículo 7, pastor Diego, juntos. Ai, meu Deus. Essa não tá no esboço. Diego, fala aí, juntos. Juntos. Tá aqui, ó, versículo 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. Quando a gente chega em Ezequiel 1, juntos eles cantam. E no nascimento de Jesus, juntos eles cantam. Fica atribulado com esses crentes na igreja. A equipe de louvor tá cantando. Aí os crentes. Aí na hora da palavra, eu sou adorador. Mentira! Porque a adoração envolve unidade. Cara, Aleluia. o louvor tá lá na parede, a letra tá lá no teto. Pra todo mundo cantar. Abre a boca, gagueja, mas canta junto. Mas não canta. Bora pro texto. Os anjos estão envolvidos e adorando na criação. Sabe o que é isso? Quem estuda os anjos despreza a teoria da evolução. Aleluia. Por quê? Porque aqui eles estão cantando na criação. Quando você chega em Apocalipse 4 e 5, o louvor dos anjos é que Deus criou todas as coisas, cara. Ou seja, o louvor dos anjos sempre é pela criação. Sabe o que é isso? Contemplação. Ninguém ensinou teologia para os anjos. Claro que não precisa. Então, como que os anjos sabem? Contemplação, observação. Repito, Paulo disse aos Coríntios, Paulo disse aos Efésios, e eu entendo pelas escrituras também, que anjos aprendem por observação. Por isso que eu falo para os irmãos que estão na live, preste atenção, observa, escreve menos, escuta mais, porque a contemplação está faltando na nossa geração. As pessoas não olham mais para o céu para darem glória a Deus. Toda tarde eu faço questão de sair da minha casa e lá na casa da minha sogra, que tem uma praça na frente cheia de mato. Sabe para quê? 4, 5, 6 horas, pastor. Eu pego meu filho nos braços e vou aqui na porta. Abro o portão. Aí ele fica assim, ó. Sabe o que é isso? A minha sogra ensinou a ele. Toda vez que vê um pássaro, ele fica assim. Aí eu levo ele para ficar no colo da minha sogra. Ela pega ele no colo, vai para a praça, fica mostrando os pássaros, levantando a mãozinha dele, dizendo glória a Deus. Aí cada coisa que ela vê, ela ensina a Bíblia para ele. Olá, meu filho, é Jesus que dá força para o pássaro voar. Essa árvore foi Jesus que deu graça para crescer. E o meu filho olha para o céu e fica assim, ó. O meu filho já está começando a entender, a adorar por contemplação. Gostei do comentário do Kaique. Aí, ó, tá vendo? Tem que ser assim, ó. Olha o comentário do Kaique. Observar para absolver. Maravilha. Entendeu? Então, como que eles adoram? Por contemplação. Os anjos não estão criando. Eles não são criadores. Eles são criaturas. Mas enquanto eles estão vendo Deus criar, eles estão observando e glorificando. Isso me empolga. Aleluia. Glória, glória. Anjos têm corpos brilhantes, por isso no versículo 7 são chamados de estrelas da alva. Os anjos são denominados estrelas porque brilham como estrelas antes mesmo que as estrelas existissem. Enquanto Deus, versículo 7, enquanto... Ô, Ramon, não brinca com língua estranha, Ramon. Isso é uma coisa muito séria, meu filho. Eu vou dar um burro nesse Ramon. Enquanto Deus trabalhava, os anjos cantavam. E enquanto os anjos cantavam, Deus trabalhava. Repete isso aí, Diego. Enquanto os anjos cantavam, Deus trabalhava. Enquanto Deus trabalhava, os anjos cantavam. Repete.
Enquanto Deus trabalhava, os anjos cantavam. E quando os anjos cantavam, Deus trabalhava. Trabalhava. Aleluia! Tá aí no Eita versículo glória! 7. Irmão, tem que ser desse jeito. Eu adoro, ele trabalha. Ele trabalha, eu adoro. Deixa eu falar um negócio pra você aqui. Só pra nós aqui na live. Só pra nós aqui na live. Deus não fica mendigando pra você adorar, não, viu? Me dê glória pra dar força pra eu. Não, não. Sai de tu. Sai de tu. Sai de tu, não entre em mim. Na vida da igreja é assim. A igreja adora, Deus trabalha, a igreja adora. A igreja adora, Deus trabalha, a igreja adora. É assim. Maravilha. Há uma reciprocidade, porque o Espírito dele está em nós. Estou caminhando para encerrar, gente. Anjos são chamados de estrelas, porque sua origem e missão partem nas alturas. São chamados de estrelas da manhã, no versículo 7, porque não são das trevas, são da luz. Aleluia. Agora interessante, para a gente concluir, é que em Jó 38:7, os anjos já tinham caído. Mas não há diferenciação aqui. Não há diferenciação aqui entre anjos como estrela e anjo como filho de Deus. Bora lá. Eles são chamados de estrelas e de filhos de Deus mesmo depois da queda. Por quê? Porque eles possuem ainda uma matéria de corpo para a estrutura deles não terrenal. Estrela é um tipo de corpo que não tem essa matéria como nós. Então, continua até com capacidade de brilhar. Daqui a pouco eu chego aqui para bater um pouquinho. E eles continuam também como filhos de Deus. Não tem como fugir disso. Agora, não filhos de Deus com comunhão santa com o Pai, mas filhos de Deus porque foram criados. Então, o diabo quis ser rei para deixar de ser servo. Não teve jeito, continuou servo. Quis ser semelhante ao Criador. Continua criatura. Filho. Ou seja, quando a gente lê em Apocalipse 14, olha só, eles são chamados aqui de estrelas, todos os anjos, a classe de anjos eleitas, claro. Só que quando a gente desce para a queda, para o nível de queda, Isaías 14 também é chamado de estrela, a estrela da alva. Então, olha o que o diabo diz. Olha o que ele diz. Subirei e estabelecerei o meu trono acima das estrelas de Deus, que são os anjos. Quando ele cai, está escrito assim, ó, como caístes, estrela da manhã. Ou seja, continua com aquela natureza, com aquela essência diferente da nossa, para a sua estrutura. Agora entenda isso. Por quê? Porque continuam criatura. Porém, olha essa conclusão que eu coloquei aqui. Após a queda, que é o afastamento de Deus, os anjos continuam estrela. Porém, sem o brilho do caráter divino. Aí eu volto lá para Armínio. Porque foram criados à imagem de Deus, ou seja, com o brilho do caráter divino. Eles não têm mais a pureza divina, a bondade divina. Pode ser estrela, como Paulo diz que é, porém, sem o brilho do caráter divino. São filhos, mas são filhos criados sem a comunicação do Pai. Aqui, meu amigo, entra o plano da substituição. O homem que era vestido de luz e de glória. Quem? Adão. Por quê? Porque ele tinha comunhão com Deus. E na comunhão com Deus, que é luz, a luz de Deus reflete em mim, como aconteceu com Moisés. Atos 7, o rosto dele brilhava. Marcos 9, Cristo brilhava no monte da oração. Então, na comunhão, não, eles continuam filhos, só perderam a comunhão perfeita com o Pai, gente. Faz pergunta agora não.
Aí nós temos os anjos, que como estrelas perderam o brilho do caráter, ok? Como filhos são criados, ok? Porém sem a comunhão com o Pai. Toca na tela aí, Diego, que está embaçando a sua imagem. Melhorou? Ok. Como filhos criados, porém sem intimidade com o Pai. Aí vem Adão, filho de Deus por formação, porque ele foi formado, mas ao pecar, ele perde aquele brilho que ele tinha da comunhão com Deus e Adão caiu. Aí você pergunta, e agora, pastor? Acabou? Acabou não. Tu tem que dar um glória aí, Diego, quieta. Tu tem que dar um glória aí onde vocês estiverem agora. Porque nós temos os anjos, caíram. Nós temos Adão, caiu. Perderam tanto aquela comunhão perfeita como o brilho perfeito. Mas nós temos, aleluia, o único filho perfeito que nunca perderá a sua comunhão com o Pai. Glória a Deus. Nós temos a única estrela inapagável que nunca perderá a sua posição. E ainda garante que quem estiver nele também não perderá o que ele não vai perder. Quem é esse filho perfeito? Unigênito. Unigênito, ou seja, não há ninguém como ele, tá? Não há Aleluia. ninguém, seu herege, como ele. Vocês estão entendendo, né? O único filho perfeito que nunca perderá a comunhão, Cristo. Única estrela inapagável que nunca perderá seu brilho. Ele é a estrela da manhã. E ele garante que quem está nele também nunca vai perder o que ele nunca vai perder enquanto estiver nele. A comunhão e o brilho da glória. Quem é esse? É Jesus, o mensageiro por excelência, o anjo dos anjos, aquele diante de quem? Miguel, Gabriel, querubim, serafim, arcanjo, principado, potestade, hostes espirituais da maldade, todos devem se prostrar e reconhecer que ele é o anjo dos anjos. Por que anjo dos anjos? Porque anjo significa mensageiro. E Hebreus 2 diz que em Cristo nós temos a maior mensagem. Hebreus 1 diz que ele outrora falou por muitas maneiras, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Quem tem Jesus tem a maior mensagem, tem o melhor e maior mensageiro. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, cara. Que maravilha. Meu amigo, a gente veio ali por Armínio e chegou aqui nas Escrituras Sagradas. Que coisa profunda, pastor. Maravilha, maravilha, maravilha. Deus é fiel, né? Quem recebeu Primeiro, a palavra... a introdução da vigília começou. Cara, sabe o que eu tava pensando? É que como eles ainda são chamados de estrelas, mesmo após a queda, porque o próprio diabo é chamado de estrela, Jesus diz, eu vi Satanás cair como relâmpago. Ele tem capacidade de brilhar. Paulo disse que ele aparece como um anjo de luz. Mas quando Paulo disse isso, um versículo após, Paulo diz, assim também são os seus ministros, que são os ministros de Satanás. Ou seja, Diego, o diabo é mensageiro. Eu sei que você e sua equipe aí, vai encontrar as heresias. Por quê? O diabo é mensageiro. Então ele entende como distorcer uma mensagem. O diabo é mensageiro. Ele sabe para quem falar uma mensagem distorcida. Ele sabe o tempo dessa mensagem. Então, cada obreiro que prega uma mensagem falsa é um obreiro caído, inspirado pelo anjo caído. Forte, pastor. Gente, Deus abençoe. Amor, canta aqui Além do que Sonhei, que o Armínio tá alegre demais. Bora salvar e depois eu volto para a Luana cantar uma música de agradecimento.